Vamos pegar nossa Bíblia e fazer a nossa confissão de fé, nossa declaração de fé. Pode ficar sentado mesmo. Faça raiva no diabo aí se você está com a sua Bíblia, balança ela aí bem alto. Mostra que você dá valor para ela. Amém? Se ela estiver no seu celular, não tem problema. Vale do mesmo jeito, é a mesma palavra. Glória a Deus. Vamos lá? Esta é a minha Bíblia. Nunca, nunca, nunca. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. E isso não pode ser uma declaração automática. Vocês já sabem disso, né? Isso não é algo automático. Que basta você declarar, isso vai acontecer. Tem que ser algo consciente, algo feito com fé. Tipo aquela história de inculcar na cabeça, até se tornar verdade. Amém? Eu quero que você abra sua Bíblia comigo em Lamentações de Jeremias. O profeta Jeremias escreveu um livro chamado Lamentações. Capítulo 3. Dois versículos muito conhecidos, carregado de significado, cheio de significado. Eu quero começar minha introdução com esse versículo, mas a mensagem não vai ser propriamente em cima dele, mas eu preciso trazer essa introdução. E a partir do versículo 22 de Lamentações, capítulo 3, diz assim: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Vou ler de novo: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias, elas não têm fim, renovam-se cada manhã, grande é a tua fidelidade. Se nós chegamos até aqui hoje, se nós ultrapassamos 2020, rompemos em fé, se você e eu chegamos até aqui hoje, nada mais é por causa das misericórdias do Senhor. Se você não foi consumido por essa pandemia, se você não foi consumido por nenhum problema, até aqui o Senhor tem nos ajudado, é tão somente por causa das misericórdias do Senhor. Se você ainda está aqui hoje porque o Senhor continua tendo um propósito, não é por causa de nada que você tenha para oferecer de mérito, de qualidade, tão somente pelas misericórdias do Senhor. E além disso, esse texto traz que as misericórdias do Senhor, elas não têm fim, elas se renovam a cada manhã. Todos os dias elas se renovam, cada manhã ela se renova. Cada manhã a misericórdia do Senhor te alcança e alcança a minha vida. Então nós chegamos ao final desse ano. E como você vai lembrar desse ano? Eu estava pensando, de quinta para cá, quando eu recebi o convite. Como você vai lembrar desse ano? O ano da pandemia? O ano do desafio? O ano das lutas, das provações? O ano da promessa? Como é que você vai lembrar desse ano? Pastor, por que você está perguntando isso? Ninguém esperava viver o que está vivendo hoje. Ninguém planejou isso, ninguém esperava viver tudo isso. Eu estava lembrando que em janeiro ou fevereiro, no início do ano, nós experimentamos
a maior chuva dos últimos 100 anos. Essa geração não tinha visto uma chuva igual aquela em Belo Horizonte. Vocês estavam lembrando disso? Eu lembro que uma véspera do dia lá fizeram uma projeção que ia ser mais de 150 milímetros de chuva num dia, que era aquilo coisa de 3 meses. Gente, eu não estava com medo, porque quando a gente olha para o arco-íris, a gente sabe que Deus não vai mais destruir a terra com chuva, né? Mas quando a gente vê aquelas imagens lá da Andradas lá, e a água lá no Rio Arrudas lá inundando Belo Horizonte, a cidade, o centro de Belo Horizonte ficou cheio de água, eu nunca tinha visto aquilo. E aí 10 meses de pandemia estamos completando, e não acabou. E ainda nós tivemos uma eleição, que eu não sei quanto a você, mas a mim, acendeu um sinal de alerta, e a igreja precisa estar atenta ao que está acontecendo. Depois você para, se você não entende o que eu estou dizendo, depois você para observar os vereadores mais eleitos das principais capitais do Brasil. Os que foram mais eleitos. Olha, confere o perfil. Isso tem que acender um sinal de alerta. Esse ano é diferente dos outros. É claro, pastor, né? 2020 não é a mesma coisa de 2019. Mas como é que você vai lembrar desse ano? Nessa última semana, é costumeiramente a gente fazer 2 coisas. Olhar para o ano que passou e fazer uma retrospectiva. Fala comigo, retrospectiva. Não é você ir lá na Globo, ou abrir um site e ficar lá assistindo, observando o que aconteceu. Oh, é mesmo, os famosos. Não. É uma retrospectiva da sua vida. Você já parou para fazer? Você tem esse costume de fazer? Você parou para pensar já como é que foi o seu ano de 2020? Quantas promessas se cumpriram na sua vida? Porque tem promessas para todos nós e tem promessas específicas que o Senhor fez para mim e para você. E quantas delas se cumpriram? Você parou para pensar? Então é um tempo, essa última semana é um tempo de você parar para fazer reflexões. Parar para avaliar o seu ano. Parar para colher e lembrar os testemunhos que você tem para contar da sua família, da sua célula, seu. E também você fazer uma lista, elencar as lições que você aprendeu. O que você aprendeu esse ano? O que você aprendeu com esse ano de 2020? Mais uma vez eu vou falar, não é o que a sua esposa aprendeu, não é o que o seu líder aprendeu, é o que você aprendeu com esse ano. Você já parou para pensar? Você já colocou lá, já fez a sua listinha? Eu fiz a minha listinha. E eu quero completá-la, porque eu acho que eu aprendi mais coisas. Se você não parar para fazer isso, você vai passar pelo ano, mais um ano, e você vai passar, e você não vai conseguir recomeçar. É o ano do recomeço, 2021 está às portas. Para a gente recomeçar bem, você tem que pegar as lições de 2020 e colocar em prática. Quem está entendendo? Então eu aprendi a valorizar ainda mais a minha saúde, a comunhão, a importância da comunhão, dos relacionamentos, né? Nunca fez tanta falta para mim na minha vida um abraço. E olha que eu gosto muito de abraçar, eu dou valor ao abraço, mas tanta falta está fazendo abraço. Esse negócio do toquinho não está funcionando, gente. Abraço. A viver um dia de cada vez, a simplicidade da vida. Como que a nossa vida é frágil, quantas coisas. Ah, pastor, mas isso aí eu também já sabia. Mas esse ano ele veio para te reforçar aquilo que você já sabia então. Ou que você dizia que sabia. E se em meio a tudo isso,
Você consegue ainda enxergar as promessas do Senhor, aquilo que o Senhor tem prometido para você? Glória a Deus. Nós precisamos, em meio a tudo isso, ainda continuar enxergando a vontade de Deus para nós. E como eu falei, o ano de 2021 está às portas. Quinta-feira agora. No congresso de GCs, quem estava aqui ou quem assistiu, eu fiz um comentário, né, tinha até esquecido, mas eu fiz um comentário brincando com um poema do Carlos Drummond de Andrade, né, que fala, quem teve a ideia de cortar o tempo em fatias e dar ao nome de ano? Eu comentei aqui no congresso, e quando cheguei em casa, fui agradecer tudo que tinha acontecido no congresso, né, a presença dos irmãos, a palavra do pastor Márcio. E aí lá na oração o Senhor me lembrou, foi eu que fatiei o tempo. Aqui foi eu, você estava perguntando quem fatiou o tempo, foi eu que fatiei o tempo. Desde lá do começo, no primeiro dia, eu fiz o dia e a noite. Foi feito o primeiro dia. Você não ensina na escola lá os movimentos da terra em volta dela mesma, em volta do sol? Tudo isso foi eu que fiz. Tudo é obra das minhas mãos. O tempo é contado por causa desse movimento. As semanas, as estações e o ano. Por que eu estou falando isso? Porque cada dia, assim como o profeta está dizendo, a cada manhã as misericórdias do Senhor se renovam, cada dia é um novo recomeço. Cada dia é uma nova oportunidade de recomeçar. Mas não é você levantar e fazer tudo do mesmo jeito. Assim como entrar no ano de 2021 e fazer tudo do mesmo jeito. Vamos começar de novo. Então vamos começar de novo. É a oportunidade de começar diferente. É a oportunidade de começar melhor, de fazer melhor. Mas se você não parar para pensar sobre isso, você vai continuar fazendo as mesmas coisas do mesmo jeito. Então, se em relação a 2020 é um tempo de retrospectiva, em relação a 2021 é um tempo de gerar expectativas. Novas expectativas, de fazer planos. Em oração, colocar os projetos e perguntar para o Senhor quais os projetos, quais são os planos que o Senhor tem para mim no próximo ano. É hora de estabelecer alvos. Quem aqui já comprou a agenda do recomeço? A nossa agenda tem lá no início dela, alvos. Quantos têm feito os seus alvos? Irmãos, muitos de nós não fazemos os alvos. Eu estou falando isso com certeza, eu sei do que eu estou dizendo. Muitos não fazem. Muitos não estão nem aí. E quando nós fazemos isso, nós abrimos mão de governar a nossa própria vida. Ah, mas o Senhor que governa, amém. Mas é a nossa responsabilidade governar a nossa vida. Por que você está falando isso, pastor? Porque se a gente não faz isso, você vai deixando a vida te levar, você vai deixando que as circunstâncias governem. Ah, o que vier é isso mesmo, o que acontecer está acontecido. Você vai achar que é o acaso. E você vai se conformar com isso. Você vai se acomodar com isso, sendo que o Senhor está dizendo para você, em oração, vou repetir, em oração, pega lá os seus alvos. Se você não tem agenda, escreva alvos familiares, alvos físicos, né? Depois, Natal e Ano Novo, tanto que esse povo come, tem que ter alvo físico, na lista lá, na cabeça. Alvos físicos, alvos familiares, alvos profissionais, alvos ministeriais. Ah, pastor, mas eu não estou em nenhum ministério. Faça alvos. Coloque, projete, estabeleça um alvo ministerial para você. Por que você não coloca alvos ministeriais?
Coloca diante do Senhor em oração antes de preencher. Não é só isso falar, eu quero fazer isso, eu quero fazer alvos financeiros, eu quero isso, eu quero... Não é isso que eu estou falando. Por que todo ano a nossa liderança insiste para a gente fazer alvos? Faça alvos, todo ano, insistentemente, anos e anos, porque isso é um princípio. Mas não é para você fazer de qualquer jeito, e não é para você deixar lá a sua agenda e só em dezembro de novo você olha para copiar para fazer o do ano que vem. Não. Em oração, você vai perguntar para o Senhor: Senhor, na minha vida ministerial, qual é a tua vontade para a minha vida? Qual é o próximo passo? E na minha vida familiar, alvos familiares, como está a minha vida familiar? O que o Senhor quer fazer agora? O Senhor já fez em 2020, mas e agora para 2021? É isso que eu estou falando. Em oração a gente precisa fazer isso. Então é o tempo de fazer isso. Eu te desafio a preencher os seus alvos. E se tiver alguma área que não tiver lá, se eu não me engano são 6 áreas só que está lá, coloca outra área. Acho que não tem lá a área sentimental, acho que não tem não. Coloca lá a área sentimental. Faça isso, querido. É o tempo de fazer isso. O nosso Deus é um Deus de recomeços, e Ele é especialista nisso. Muitas vezes a gente fala assim, mas não adianta fazer planos, não, nada acontece. Não é porque você sofreu uma derrota, ou porque esse ano foi difícil, que você não vai planejar, ou porque você vai desistir dos seus planos, dos seus sonhos. Igreja, não permita que uma pandemia roube a sua capacidade de sonhar. Não permita. Ou qualquer outra circunstância, o desemprego, um problema na família, não permita. Qual área da sua vida precisa recomeçar? Eu coloquei aqui as minhas áreas, na minha vida profissional eu vou ter que recomeçar. Eu trabalho na prefeitura de Belo Horizonte. No início de 2020, eu trabalho em 2 escolas, sou professor. Fui retirado das escolas e fui trabalhar num outro setor. Agora, recebi a notícia essa semana, vou ter que voltar para as escolas e recomeçar nas escolas. Qual área da sua vida você vai ter que recomeçar? E eu não vou recomeçar do mesmo jeito, porque as aulas não são presenciais. Eu vou ter que dar um jeito de me reinventar e recomeçar. Qual área da sua vida você tem que recomeçar? Nos estudos, Eu comecei a fazer o carisma, era presencial, agora o carisma é online, tudo online, virtual. Às vezes você tem que recomeçar um negócio e você vai ter que recomeçar de uma outra forma. Às vezes você tem que recomeçar a sua vida sentimental e você acha que você vai ter que recomeçar do zero, mas não é do zero. Em oração o Senhor vai te mostrar como fazer isso. Será que é o seu casamento? Ou tem gente que está querendo casar, Então vai ter um novo começo. Se você quiser casar, Estou vendo um casalzinho de noivo que está fazendo curso de noivos ali, eu lembrei, Então, vai vir casório por aí, é um recomeço. Vai vir filho, criança, eita glória. E não importa se você já tem 1 ou 2, não. Tem outro lá, tem um casal grávido lá, Paulo e a Zélia. Eita glória, vai vir filho, recomeço. Quando a Maria Cecília, minha pequenininha, vocês conhecem, Corre demais aqui na igreja. Quando ela veio, a Mariana, que é do mês, já tinha 11 anos. Eu falei, misericórdia. 6 meses em estado de choque. Nossa, vai começar tudo de novo. Mas é tudo diferente. Tudo diferente. Então, o que precisa recomeçar na sua vida? Será que é o seu envolvimento com as coisas do Senhor que precisa recomeçar? Você já fez e parou? Você já começou e parou? Você já caminhou tanto nas coisas do Senhor e parou? Será que é o ano de recomeçar? Quem sabe, quero liderar um GC. Coloca lá no seu alvo. Eu vou liderar um GC em 2020.
Nem que seja online, mas eu vou fazer. Vou chamar minhas amigas, vou chamar meus colegas de faculdade e vou lá, vou fazer o convite, vou começar a fazer online. O pastor Alexandre começou no meio da pandemia, a gente estava proibido de reunir, começou a fazer online. O GC dele online já tem mais de 10 pessoas. Já está precisando multiplicar o GC que está online. Gente, é só começar a fazer. Coloque nos seus alvos. Agora eu vou terminar a introdução e vou começar a pregar, né? Porque pensando tudo isso que eu tinha para falar com vocês, no meio dessa reflexão, o Senhor trouxe um texto, e eu confesso que não entendi por que eu tenho que trazer. Mas se você veio com seu coração aberto, é por sua causa que essa palavra vai ser liberada. É por sua causa. E se você está assistindo essa gravação, essa palavra vai fazer parte da sua vida. Então agora nós vamos lá para Lucas capítulo 22, que eu ainda tenho uns minutos, dá para fazer isso. Lucas capítulo 22. A partir do versículo 35. Na verdade, versículos 35 e 36. Amém? A seguir, Jesus lhes perguntou: quando vos mandei sem bolsa, sem alforje, sem sandálias, porventura lhes faltou alguma coisa? Vou ler de novo, tá? A seguir, Jesus lhes perguntou: quando vos mandei sem bolsa, sem alforje, sem sandálias, porventura lhes faltou alguma coisa? Nada, disseram eles. Então lhes disse: agora, porém, quem tem bolsa, tome-a, como também o alforje, e o que não tem espada, venda a sua capa e compre uma. Então o Senhor trouxe esse texto para mim e eu fiquei remoendo ele. O que isso tem a ver? E aí eu fui, né, gente, pelejei com essa palavra. E aí nesses 2 versículos eu quero compartilhar 4 pontos com vocês. Mas até chegar nesses 4 pontos, eu quero trazer o contexto. Quando Jesus vem traz essa palavra para os discípulos, ele estava prestes a ser crucificado. Faltava uma semana praticamente para ele ser preso e ser crucificado. Então, dali uma semana, Jesus estaria sendo preso, crucificado. Ele havia acabado de participar da última ceia. Era o tempo da festa da Páscoa e ele sentou para cear. Acabou a ceia, Judas levantou e já foi lá entregar a Jesus, em troca de umas míseras moedas. E nesse meio tempo, ele fala para Pedro que Pedro ia traí-lo. 3 vezes ele ia negar Jesus. E lendo sobre isso e pensando a respeito disso, eu não sei se vocês vão ter a mesma percepção, mas tudo que estava prestes a acontecer, os discípulos eles estavam desapercebidos. É como se os discípulos não, mesmo depois de Jesus já ter falado que o Filho do Homem teria que ser morto e ressuscitaria no 3º dia, eles ainda não estavam apercebidos de tudo que estava para acontecer. Tanto é que eles ficam discutindo ali quem vai ser o maior. Então, os discípulos não estavam apercebidos, mas Jesus, ele tinha plena consciência que ele seria morto, ele tinha plena consciência que ele seria crucificado, porque isso fazia parte do propósito, esse era o plano, amém? Esse era o plano da salvação. Jesus já sabia daquilo, e Jesus estava consciente de que a sua morte e a sua ressurreição mudaria toda a história. O mundo não seria mais o mesmo depois daquele evento. De fato, a história foi mudada.
E hoje, com o contexto que nós estamos vivendo, muitas pessoas estão dizendo: o mundo vai ser diferente depois de 2020. Vai ser o antes e o depois de 2020. Mas Jesus, ele está, de alguma forma, preparando os discípulos para algo que vai acontecer, um tempo novo depois que ele morrer. Então Jesus, ele traz essa palavra para os discípulos, porque Jesus sabia que havia um tempo difícil, um tempo diferente, um tempo de oposição, um tempo de perseguição, um tempo que eles não estavam talvez preparados ou atentos para o que estava por vir. E trazendo isso para o nosso contexto, irmãos, quando eu meditava nessa palavra, era como se nós, no meio dessa pandemia, tudo que nós estamos vivendo, tudo que nós experimentamos esse ano, as dificuldades, as lutas, é como se fosse um pano de fundo. Nós estamos tão focados em tudo que está acontecendo, e foi isso que veio tão forte no meu espírito, que nós não estamos percebendo o que está por vir. Nós, como igreja, nós precisamos estar atentos, porque ainda que a questão da vacina é aquilo que nós estamos tão preocupados, e nós estamos orando por isso, e nós estamos nessa expectativa, até isso é incerto, opiniões divididas, nem os médicos entram em acordo, nem os médicos têm, vacina, não vacina. Até nisso, até na hora da solução, o pessoal não define. Mas a gente precisa estar atento, porque algo acontece a nível global e a nível espiritual e que foge dos nossos olhos. Lendo esse texto, foi muito forte no meu espírito, porque a gente acabei de falar sobre os nossos alvos, sobre os nossos planos, sobre os nossos sonhos, mas a gente precisa estar atento, porque também há algo acontecendo relacionado ao propósito de Deus para a humanidade. E eu confesso, eu não sou estudioso de escatologia, dos finais dos tempos, eu não sou curioso e nem interessado com essa questão de teorias da conspiração, não, nada disso. Mas nem precisamos ser para perceber as evidências que estão aí, os sinais que estão aí. Irmãos, está na nossa cara. E o que Deus falou no meu coração é que nós precisamos nos preparar enquanto igreja para um tempo diferente, um tempo de oposição que nós ainda não experimentamos. Um tempo de confronto, um tempo onde vai exigir de mim, de você, coragem e posicionamento em relação a muitos princípios inegociáveis do reino de Deus. Nós estamos vivendo crises e mais crises, uma atrás da outra, e cada vez mais rápidas, aceleradas, mudanças rápidas. E elas estão acontecendo em várias áreas. Nós estamos vivendo uma crise moral e ética há anos já. E isso está só piorando. Nós estamos vivendo agora ainda mais, mas isso não é por causa da pandemia, uma crise séria na saúde, mas isso é por causa da desigualdade, por causa de tantas coisas, injustiça social. Mas acontece uma coisa igual a pandemia, então fica escancarado o problema da crise da saúde. Uma crise econômica sem precedentes, porque de onde saiu tanto dinheiro? Eu não estou falando só do auxílio, mas de onde está saindo tanto dinheiro? Do bolso de quem? Os países estão à beira do colapso. Isso não é eu que estou falando. É por isso que agora dificilmente vai ter lockdown em algum lugar. Porque vai ter que, a economia tem que gerar, porque não tem mais de onde tirar dinheiro. Isso não é no Brasil, não.
Quando é do interesse e conveniência, fecha, mas quando não é... Mas, pastor, onde você quer chegar com isso? O que isso tem a ver com o texto? Na política também nós estamos vivendo agora tem uma palavra que está em moda, que é polarização. Cada vez mais, há uns anos, isso não é de hoje, não é do 2020, mas há uns 10 anos, 7 anos para cá, cada vez mais acirrado. Dois lados, dois polos. Ou você é de um lado ou você é do outro. E não tem diálogo, não. É igual Atlético e Cruzeiro mesmo. Não tem conversa. Mas isso está estendendo para várias áreas. E na política isso está muito forte. E é cada vez mais extremistas os posicionamentos e mais agressivos. Faz o que for preciso para defender a sua ideia. E isso impacta toda a sociedade. Não pense que você não tem nada a ver com isso, que impacta toda a sociedade. Inclusive, eu estava analisando, isso está dentro da igreja, polarização. Tem os calvinistas e tem os arminianos. Tem aqueles que defendem isso e tem que defender aquilo. E não se batem, se dividem por causa dessas ideias. Isso é tão sério que está trazendo divisão. Crise nas instituições, crise nos relacionamentos. Quando a gente fala de instituições, principalmente nas duas principais, que é a família e a própria igreja. Para mim, as duas principais instituições que nós temos na sociedade é a família e a igreja. Estão em crise. Se a gente continuar encobrindo essa realidade, pastor, mas a minha família está tudo bem, glória a Deus, permaneça assim. Mas é uma realidade que a nossa sociedade está vivendo. As famílias e a instituição família está em crise. E infelizmente, nem todas as famílias cristãs estão vivendo uma família sólida. E a igreja, quantos escândalos, um atrás do outro. E a apostasia, o esfriamento, tem sido uma luta, queridos. Tem sido uma luta para quem não está aqui no nosso meio mais, mas tem sido uma luta para nós. Tem sido uma luta para nós permanecermos firmes. Eu falei que eu não sou escatológico, né? Mas é como se, gente, existe algo acontecendo relacionado ao espírito do anticristo que está cada vez mais forte. Abre o seu olho, igreja. E com esse texto, Jesus, com esses 2 versículos, 4 pontos eu quero trazer aqui. Jesus ele fala assim para os discípulos. Então, Jesus lhes perguntou: quando vos mandei sem bolsa, sem alforje, sem sandálias, faltou alguma coisa para vocês? Jesus estava lembrando para eles e está se remetendo a algo que aconteceu lá no início do ministério. Aqui no livro de Lucas, no capítulo 10, vai falar isso. Quando Jesus ele separa os 12, que seriam os apóstolos, e depois ele separa mais 70 discípulos que eles estavam mais próximos e que já tinham entendido o propósito do chamado, e ele os envia. E aí é quando ele fala isso. É para vocês irem, não é para vocês levarem bolsa, não é para levar alforje, não é para levar sandálias, alpargatas, são as sandálias. Vocês lembram que eu mandei? Jesus está falando para eles, vocês lembram que eu mandei vocês? Por que Jesus mandou eles sem nada? Por que Jesus mandou eles sem nada? Primeira coisa que nós precisamos aprender, e os discípulos precisaram aprender, é a dependência total do Senhor. É para vocês irem, não sei quando é que vocês vão voltar, mas vocês vão pela cidade, 2 em 2, não leva nada, vai com a roupa do corpo. Não é para levar nada. Ah, mas não leva nada, vai.
Sabe por que que Deus permite que nós passamos por situações como essa? De escassez, de falta, situações desafiadoras, para você e eu aprendermos a depender dEle. Mas é para depender totalmente dEle. Porque se você leva alguma coisa, você vai se apoiando nessas coisas. Ah, tem um restinho de dinheiro lá na poupança e você é o seu esteio. Ah, mas é o meu trabalho, eles não vão me mandar embora. Ali é o seu esteio. Não, mas a minha família está super bem. Isso é o nosso esteio, glória a Deus, amém. Mas isso não pode ser a nossa segurança, irmãos. Não pode. Minha esposa está aqui. Ela não gosta que eu falo isso, eu sei disso. Eu nem tinha preparado para falar, mas se ela falar assim, ó, amor, cansei, virei as costas e vou embora. E aí? Em nome de Jesus, ela não vai fazer isso nunca. Mas e se ela fizer? A minha vida acabou. Acabou? Jesus, ele fala para os discípulos, vocês lembram que eu mandei vocês sem nada? Porventura faltou alguma coisa? É como se Jesus estivesse falando, tudo que vocês precisam é o que eu tenho para vocês. A segunda coisa que eu quero dizer é porque Jesus ficou esperando a resposta deles. E qual foi a resposta deles? Nada. É como se Jesus estivesse precisando naquele momento reafirmar a fé dos discípulos. Ele queria ouvir o que eles iam responder. Durante esse ano de 2020, o que faltou? Porventura faltou alguma coisa para você? Se você falasse ou pensasse faltou, é porque isso você não precisava. Eu ia te dizer, você não precisava disso. Ah, pastor, eu não tenho carro, eu sinto tanta falta, eu preciso de um carro. Você não precisa. Se você ainda não tem, é porque você não está precisando. Minha esposa também não gosta que eu fale isso, mas eu fiquei 10 anos com as 2 crianças pequenas e a gente sem carro. E ela fala, compra um carro. E eu falo, 10 anos sem carro. Chuva, sol, indo lá na sede, 40 minutos de ônibus do Piratininga, sem carro. Mas por quê? Porque quando eu ia orar, aquele dinheirinho que eu estava juntando, era para poder comprar o imóvel onde eu tenho hoje. E eu falava assim, nossa, se eu comprar isso vai desvalorizar, eu vou perder. Naquela época eu não precisava do carro. Vamos vender o carro, né? Vamos andar de Uber. Queridos, o meu pai trocou o carro essa semana. Carro sempre ele troca de 2 em 2 anos, um carro básico, esse básico. E ele falou comigo, quase que eu não troco mais. Por quê? Já é comprovado, os especialistas estão falando, as coisas estão tão diferentes que já não vale mais a pena você comprar carro. É melhor você andar de Uber. Você não paga seguro, você não paga manutenção. Dependendo de como você usa o carro, é melhor você ter alguém para dirigir para você. Você vai gastar 5 mil no ano, talvez, de Uber. 6 mil. Com o carro você vai gastar, muito mais. Sem contar que vai desvalorizar. Eu acho que eu vou fazer isso, tá? Irmãos, o segundo ponto, quando Jesus fala e os discípulos respondem nada, não faltou nada, é porque nós precisamos ter convicção no nosso coração que o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. O Senhor é o nosso pastor e nada faltará. Quando eu e você decidimos servir ao Senhor, sermos cooperadores do reino, você não vai faltar nada. Irmãos, eu tenho experimentado isso em 20 anos que eu sou em Lagoinha.
Demorei uns 3 anos, 2 anos para começar a pôr a mão na massa, mas nunca mais tirei a mão na massa. 20 anos servindo ao Senhor e eu nunca recebi 1 centavo da Igreja Batista da Lagoinha. 1 centavo. E nunca me faltou nada. Nesses 20 anos, já passei por tantas lutas, desertos, vale da sombra da morte, tempestade, fornalha, cova dos leões, mas nunca faltou nada. Nunca faltou nada. Queridos, para esse tempo que está por vir, nós precisamos aprender totalmente, depender totalmente do Senhor e ter essa convicção no nosso coração que o Senhor é o nosso pastor e nada vai nos faltar. O terceiro ponto, que está no outro versículo 36, ele fala: agora porém, então Jesus lhes disse: agora porém, quem tem bolsa, tome-a, e o alforje também. Lá no início eles precisavam ir sem nada, porque eles precisavam aprender a depender. Mas agora, exatamente porque Jesus está preparando eles para um novo tempo, para um momento que está por vir, agora Jesus fala: ó, você tem a bolsa? Pegue. Você tem o alforje? Tome ele. O alforje e a bolsa são bolsas. Só que o alforje é uma bolsa maior, uma bolsa para viagem. E a bolsa aqui nesse contexto é uma bolsa que eles geralmente colocavam os recursos, o dinheiro, para esconder as moedas de ouro, a economia. O que isso tem a ver com a gente? Jesus estava querendo preparar eles, e eles precisavam dessa bolsa para carregar recursos, a economia. Fala também da sua capacidade de adquirir as coisas, habilidades, os dons que o Senhor tem te dado. E esse alforje, quando fala da bolsa para viagem, é porque é para uma caminhada maior. Escute. O Senhor quer que você esteja preparado, porque está por vir, e é uma coisa que não é breve, é uma coisa que vai demorar. E eu confesso que eu não estou falando só de pandemia, não. Eu não sei como essa palavra vai chegar no seu coração, como o Espírito Santo vai testificar isso, mas pode ser algo relacionado à sua família, pode ser algo relacionado ao seu trabalho, à sua vida profissional, pode ser algo relacionado ao seu ministério, mas se prepare. Pegue a sua bolsa, pegue o seu alforje e prepare-se. Prepare-se para a caminhada que está por vir. No alforje você coloca itens básicos de sobrevivência. Deus também falou muito forte comigo: você não coloca qualquer coisa, você vai, estou vendo ali, a juventude reuniu toda ali naquele cantinho, né? Estou percebendo. Você vai no alforje, não dá para você levar. Se bem que bolsa de mulher, quando eu estava pensando, eu pensei, igual bolsa de mulher, né? Você acha tudo na bolsa de mulher. Na sua bolsa a gente acha tudo. Quando vira assim, ó, cai um... Para que isso aqui está aqui? Mas o Senhor quer que você fique atento, porque você não vai poder levar tudo que você quer. São itens essenciais para a caminhada. Você não vai poder levar videogame. No alforje não cabe videogame. Pastor, por que você está falando isso? Porque o Senhor está querendo preparar a igreja por algo diferente que vai acontecer. Mas você precisa saber escolher. Você precisa ter sabedoria para administrar suas finanças. As decisões que você tem que tomar no seu trabalho, nos seus negócios. Foi isso que o Senhor me falou.
como lidar com as coisas dentro da sua casa. E o quarto ponto, para a gente começar a encerrar. Versículo 36 ele fala: e o que não tem espada, venda a sua capa e compre uma. A capa era importante. Sim ou não? Sim. Porque a capa, ela é o quê? É confortável. Ela traz conforto, mas não só conforto, ela te protege na hora do frio. Sim ou não? Na hora do calor também. A capa serve de proteção, de conforto. Mas, escute só, além disso, a capa, ela pode ser usada puramente por vaidade, Rayane. Puramente, simplesmente para ostentar. Simplesmente por vaidade, por status. É aquela capa onde você está só preocupado com a aparência. Quem lembra de Naamã? Ele tinha um problema de lepra, mas ninguém sabia, porque ele se escondia atrás da sua capa imponente de general. Através da capa, eita glória, nós podemos disfarçar quem nós somos. A capa pode servir de um disfarce. Então nessa manhã, Deus te trouxe aqui nessa manhã para você ouvir isso. É tempo de deixar de ser um cristão nominal, de aparência. Irmãos, não vai ter mais lugar para isso. Não vai ter mais lugar para isso. Cara de crente, capa de crente. E nós vamos ter que aprender a fazer escolhas prioritárias. A capa é importante, mas se preciso for, você vai ter que abrir mão dela para comprar espada. Fica até parecendo que Jesus estava fazendo apologia ao armamento, né? A violência, mas não é isso que Jesus está falando. Jesus está falando, se prepare. Você vai ter que fazer escolhas. Quem sabe você vai ter que desapegar de algumas coisas, abrir mão de algumas coisas. E você vai ter que ver o que é mais importante. E o que é espada? O que a espada representa? Lá em Efésios capítulo 6, quando vai falar da armadura de Deus, a espada é o quê? A espada do Espírito é a palavra. Em outro texto, Paulo vai falar que a palavra de Deus ela é viva e eficaz, e ela é como uma espada mais cortante que 2 gumes, que ela serve para discernir as intenções, aleluia, e os pensamentos do coração. E quando Paulo vai escrever para Timóteo, na segunda carta, no capítulo 2, versículo 15, ele vai falar que nós precisamos ser obreiros aprovados, que maneja bem a palavra da verdade. Irmãos, mais do que nunca, nós precisamos dar valor para a palavra. Mais do que nunca a palavra de Deus, ela vai ser fundamental, essencial para a sua caminhada e para a minha caminhada. Quanto de valor você tem dado para a palavra de Deus? Quanto tempo você tem investido? Talvez nesse ano de 2020, no ano de 2019, no ano de 2018, você já ouviu várias vezes isso. Quanto tempo você tem investido na palavra de Deus? O quanto ela é importante para você? O quanto você tem meditado nela dia e noite? Mais do que nunca a palavra de Deus ela tem que estar na nossa mente,
porque nós somos transformados pela renovação da nossa mente. Ela tem que estar no nosso coração, porque a Bíblia diz: guardei a palavra no coração para não pecar contra ti, Senhor. E a palavra ela tem que estar nos nossos lábios, porque você vai precisar se posicionar relacionado a valores eternos. Você vai ter que testemunhar, e a boca fala o que está cheio o coração. A sua boca vai ter que ser profética nos próximos dias, nos próximos meses. Amém? Você pode ficar de pé? Chega. Aleluia. Irmãos, algo está acontecendo e a gente não pode ficar alheio, desapercebido. Todo final de ano tem as festas, as festividades. E não tem problema nenhum das festividades, né? Eu aproveitei muito no meu Natal com a família. Nós precisamos fazer os nossos alvos e continuar sonhando os sonhos de Deus para nós. Mas, irmãos, tem algo acontecendo ao nosso redor. E a igreja, ela precisa acordar. A igreja precisa acordar, e a igreja somos nós. Individualmente, cada um de nós precisamos estar atentos, alertas, acordados. Não fique esperando que o irmão vai te sacudir, vai te acordar. Você precisa acordar. Não fique esperando que o seu cônjuge te acorde, ou o seu filho te acorde. Não, você precisa acordar. Feche seus olhos, vamos orar. Pai, nessa manhã eu quero te agradecer, Senhor. Mais uma vez, porque ao nos aproximar de um novo ano, de um novo tempo, os nossos corações enchem de expectativa pelo que o Senhor pode e quer fazer nas nossas vidas e também através das nossas vidas. Eu sei que o Senhor trouxe cada irmão que está aqui nessa manhã e aqueles que nos assistem, Senhor, por essa gravação, com um propósito, porque o Senhor precisa trabalhar no meu coração e no coração dos meus irmãos. O Senhor precisa nos despertar, ó Deus, para um propósito maior que o Senhor está realizando, um propósito eterno, porque o Senhor espera e deseja que ninguém se perca, que ninguém pereça, nenhum dos nossos familiares, ó Deus, nenhum dos nossos irmãos, nenhum dos nossos amigos. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor tenha misericórdia de nós e que o Senhor, Deus, nos capacite. Que o Senhor continue nos ensinando. Se ainda nós não dependemos totalmente do Senhor, nos ensina. Nos ensina a depender totalmente do Senhor e a continuar confiando somente no Senhor. E que independente das circunstâncias, nós possamos, ó Deus, crer que o Senhor cuida de tudo e que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam o Senhor. Nós sabemos que é difícil entender essa realidade, essa verdade, ainda que nós declaremos ela várias vezes com os nossos lábios, mas experimentar isso na prática não é tão simples, ó Deus, nos ensina. E que nós saibamos fazer escolhas com relação, Deus, àquilo que é essencial para a nossa vida. Pai, faz com que os meus irmãos sejam mais simples. Que eles sejam mais simples. Mostra qual área eles precisam ser mais simples, para que eles não tenham tanta dificuldade. A simplicidade traz isso.
Traz humildade no nosso coração, Senhor, para reconhecer que nós precisamos abrir mão de tantas coisas, mas nós não podemos abrir mão da Tua palavra. Pai, eu oro para que esse ano e a partir de hoje, Senhor, nós amemos a Tua palavra como nunca amamos antes. Que nós nos debrucemos, que ela gere vida em nosso coração. Que nós, ó Deus, não a troquemos por nada que esse mundo tem oferecido, tem divulgado, por nenhum valor, por nenhuma ideologia, Senhor, contrária à Tua palavra. Nós não negociamos os princípios que estão nela. Essa é a minha oração nessa manhã, ó Deus, em nome de Jesus. E que o Senhor nos ajude, ó Deus, a permanecer fiéis ao Senhor. Aleluia, glória a Deus. Queridos, nós vamos encerrar. E eu queria, mais uma vez, encorajar você a fazer os seus alvos. Em oração, debaixo de oração. Porque eu creio que vai ser um ano do recomeço. Mas não é só porque nós estamos falando. Nós precisamos gerar isso em Deus. Em oração, intencionalmente. Glória a Deus. Você pode estender a sua mão. Os meninos vão ministrar algo. Mas enquanto eles ministram, eu já vou despedir vocês. Pai, eu abençoo a vida dos meus irmãos nessa manhã, as famílias representadas aqui nessa manhã. Pai, que seja um resto de ano abençoado, agradável, com tanta responsabilidade naquilo que eles vão fazer. E que o Teu Espírito Santo revele a vontade do Senhor para a vida deles. E que nós tenhamos um ano de 2020, Senhor, surpreendente, extraordinário, abençoado pelo Senhor, onde nós teremos colheitas, conquistas, sim, realizações e principalmente crescimento e amadurecimento espiritual. Que o amor de Deus Pai, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a inspiração, o consolo, o encorajamento do Espírito Santo alcance a sua vida, hoje e para sempre. Amém. E glória a Deus. Amém.